Bom dia, galerinha do 7º ano do Colégio Alvorada. Nós estamos aqui hoje para falar sobre essa terceira aula, falando sobre como gerenciar as emoções e por quê, qual a importância de nós sabermos gerenciar as nossas emoções. Então vamos lá, olha só. O título dessa lição de hoje é A Dupla Face de quem não sabe gerenciar as emoções, ou seja, se nós não sabermos gerenciar nossas emoções, nós temos, então, essa dupla face no sentido, eu posso ferir você, né? Então, significa, se eu estou ferindo você, significa que eu também estou ferido. E você, com certeza, também, se está ferido, você vai me agredir com palavras, com gesto, com xingamento, com pontapé, e assim a gente vai ser fogo contra fogo, e cada vez a gente só vai se ferir mais. Certo? Então, a gente aprende na Escola da Inteligência sobre o silêncio proativo, que é o silêncio dos inteligentes. Ou seja, diante de um agressor, a gente saber que por detrás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. Se ele está agindo dessa forma com você, é porque alguma coisa não está legal nele, alguma coisa não está saudável nele. Então, essa é a forma que ele tem de agir com você. Mas como você é uma pessoa inteligente, ou você sai de perto, ou você não vai responder, digamos assim, com agressão àquele agressor, né? Porque é você quem tem controle da tua vida. É mais ou menos assim, gente. Imagina que tem uma televisão, né? A televisão eu aperto e ela liga. É como se eu desse o controle remoto da minha televisão, da minha pessoa, aquela pessoa, por exemplo, ela me cutuca, ela me xinga, e se eu responder com xingamento e com raiva a essa atitude, o que vai acontecer? É como se eu tivesse dado na mão dela o controle e ela está me controlando. Então, essa pessoa precisa saber gerenciar, ou seja, cuidar, administrar a sua própria vida. Certo? Então, nessa história de hoje, a gente vai ver aqui o Fernando, né? Ou seja, nós vamos ver aqui o Fernando. Primeiramente, o Fernando, ele está aqui pedindo, vai ter um trabalho na escola, aí o Fernando pergunta-se para o outro colega dele chamado Rafael, né? Rafael, posso participar do grupo de você nesse trabalho? Aí o Fernando, com muita boa vontade, né, quer participar desse trabalho, tem uma resposta grosseira da parte de Rafael. Diz, cara, não, você é muito burro, cara. Então, nesse sentido, a gente vai analisar essa história pela face de quem ofende. Se liga no que acontece quando o eu, né, não aprende a gerenciar a sua emoção. Aqui nós estamos vendo, por exemplo, essa atitude de Rafael, vai fazer com que abra janelas killer, né, no sentido, se o Fernando ele não tem as emoções saudáveis, o que vai acontecer? O Fernando vai se sentir para baixo, vai abrir aquela janela killer que a gente já aprendeu. Lembra que a gente aprendeu janela killer, janela light? A janela killer são lembranças ruins, né? São coisas ruins que aconteceram com a gente. E a janela light são aquelas lembranças boas, aqueles momentos agradáveis que eu tive na vida. Então, quem sabe aí o Fernando, com essa atitude de Rafael, vai dizer, pô, eu sou burro, ninguém gosta de mim, e ele vai se colocar para baixo. Se ele aceita isso como verdade, ele vai abrir cada vez mais as janelas killer, ele vai se sentir triste, ou quem sabe se ele vai usar da agressividade, como burretou, e começa então a ofender o cara, né? Então, por quê? Porque ele não sabe gerenciar a emoção. Então aqui, nesse primeiro momento, nós vemos que a figura de Rafael também está ferida, e por isso ele fere o colega sem saber as consequências de tudo isso, tá? Aí você pode ler em casa depois essa historinha e entender melhor o que eu estou dizendo, tá? Depois, em continuação, nós temos assim, pela face de quem foi ofendido, ou seja, quem foi o ofendido? Rafael, né? Rafael, vocês lembram que a gente aprendeu sobre a questão do autofluxo, né? O autofluxo é trazer à tona sempre lembranças ruins, ou também pode ser lembranças boas, mas nesse caso aqui, com certeza o Fernando, ele vai trazer à sua mente, registra essa ofensa como algo que vai o deixar para baixo. Ele pode, como eu falei anteriormente, agredir o outro, né? Porque ele vai trazer, o autofluxo trazer à tona sempre essas lembranças não bacanas, né? E aí tem uma perguntinha aqui no final que diz assim, como
como consequência, Rafael pode ficar agressivo ou nervoso ou se deprimir com a ofensas. Ambas as situações ilustram a falta de proteção emocional. Como seria o final dessa história se Rafael aprendesse a gerenciar as emoções e a proteger sua emoção? Certo? Então a gente vai ver aqui, a partir dessa lição, a partir dessa historinha, né, pela face de quem ofendeu e pela face do ofendido, que final a gente poderia ter se essas pessoas soubessem gerenciar a sua emoção. Então, com isso, galera, nós vamos ter aqui, na página 59, uma atividade para você. Como seria o final dessa história se Fernando fosse escravo de suas emoções, se fosse escravo das suas janelas killer? Como seria? Como Fernando agiria, né? Sentimentos e pensamentos negativos, ou seja, se ele tivesse gerenciado suas emoções, como seria, né? Então você vai responder essa questão para a gente aí. Como seria o final dessa história se Fernando não fosse escravo das suas emoções? Então o Fernando, ele é escravo. Se ele não fosse escravo das suas emoções, ou seja, agir fogo contra fogo, como seria o final dessa história? Pensa, tá? Cria aí, você é criativo. E a segunda questão, como seria o final dessa história se Rafael, ou seja, quem é o Rafael? O que ofendeu. Se o Rafael aprendesse a gerenciar suas emoções. Então aqui nós temos duas situações, né? Primeira, o que foi ofendido, como seria o final se ele soubesse administrar suas emoções. E por outro lado, o que ofendeu, como seria o final dessa história se Rafael soubesse administrar suas emoções. Tá certo? Aqui tem algo interessante para vocês que estão aí com o papai e com a mamãe. Seria interessante. Um pequeno teatro, tá? Um pequeno teatro que vocês mesmos podem fazer aí em casa. Será bacana porque vocês vão, nesse momento que vocês estão ficando muito juntos, seria um momento para vocês estarem também fazendo esse teatrinho aí, né? Por exemplo, criar uma situação onde, por exemplo, quando os pais não cumprem algo que já estavam combinado, como é que você, que de repente não tem o gerenciamento das emoções, como é que você agiria, tá? Como é que você agiria? Faz isso com teu pai e com tua mãe aí. Por exemplo, combinaram de sair e ir ao shopping, e o papai disse, pô, tô cansado, eu tô com problema, tô com dor de cabeça, não dá para ir. Uma pessoa que não administra a emoção, como agiria nessa forma, tá? Como agiria nessa situação? Ou, por exemplo, imagina que tua mãe aí, ou teu pai, eles vão ser alguém, por exemplo, que vai provocar você. Ou então você pode ser aquela pessoa que vai provocar a sua mãe, né? Quando alguém, por exemplo, provoca, ameaça, agredir uma pessoa que não tem o gerenciamento da emoção, como é que ela age? Como é que ela agiria nessa situação? E depois você pode fazer o inverso também. Uma pessoa que tem o gerenciamento das suas emoções, como ela agiria nessa situação? Certo? Aí vocês têm N situação. Estou te dando esses dois exemplos aí, pode colocar mais dois aqui. Quando uma pessoa, por exemplo, te insulta, uma pessoa que não gerencia a emoção, como ela age? Mas a pessoa que sabe, usa a inteligência, o silêncio proativo, usa a inteligência emocional, quando diante de um insulto, como é que ela age, essa pessoa que tem esse gerenciamento emocional? E por último, a gente podia ver também, um quarto exemplo seria quando você está, por exemplo, afim de alguém, isso eu acho que vai ser bem engraçado, quando você está afim de alguém e é dispensado levando um fora, um toco, como se diz, né? Como é que agirá uma pessoa que não tem o gerenciamento da emoção? E como agirá uma pessoa nessa mesma situação, né? Tá afim da garota ali ou do garoto ali e de repente, no momento que você vai se declarar, você diz, te toca, cara. Algo assim. Como é que agiria uma pessoa que não tem o gerenciamento da emoção? E como agiria uma pessoa que tem o gerenciamento da sua emoção? Vai ser bacana você fazer isso aí com o papai e com a mamãe. Tá certo, galera? Um grande abraço do tio Ronaldo. Eu vou colocar ali no site do Meu Bernoulli, tá? No meu aplicativo Meu Bernoulli. E vou ficar ali, tá? Esperando a tua mensagem, tá? Se você tiver alguma questão, alguma pergunta, lá por meio de mensagem vai estar habilitado para você mandar mensagem para o tio Ronaldo, tirar as tuas dúvidas. E assim a gente está
ligadinho no outro, beleza? Um grande abraço, meu povo. Saudade de vocês. Saudade de estar com vocês, de rir com vocês, de chorar com vocês, de compartilhar momentos que são únicos. Tchau, tchau.